Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Na aula passada, ou melhor, nas duas últimas aulas, nós trabalhamos a indústria como nosso assunto principal. Então, falamos sobre a indústria, os tipos de indústria, a história um pouco da indústria, e passamos na última aula, no final da nossa aula, a gente passou uma atividade e nós queremos aproveitar esta aula de hoje para a gente realizar a correção desta atividade, tá certo? Então vamos para mais uma aula. É importante que mesmo que você não tenha enviado até hoje, na verdade até segunda passada, apesar de que quem enviou dentro do prazo, dentro do limite, vai ser avaliado de uma maneira, né? Lógico, quem entregar depois vai ter outra forma, outro peso na avaliação, mas não deixe, mesmo que você não tenha feito a sua atividade, faça a sua atividade, copie a sua atividade no caderno, responda, assina e envia para mim, tá certo? Mesmo depois desta aula. O importante é você estar interagindo conosco, respondendo às atividades, se mostrando assim, digamos assim, interessado em caminhar daqui para frente, tá certo? Então vamos para mais uma aula de geografia. A atividade ela é composta de 5 perguntas, contemplando aí o assunto sobre a indústria. Então a primeira pergunta é: quais são os tipos de indústria? Eu recebi a atividade de alguns alunos e alguns deles erraram, né? Quando eu perguntei quais os tipos de indústria, aí uns botaram ali tipo indústria de alimento, indústria de roupa, indústria, sei lá. Mas a indústria, de acordo com a sua forma de produção, ela se divide em 3 partes: indústria de base de produção, é o que nós chamamos de indústria de base, ou infraestrutura, né? E temos a indústria de bens intermediários ou de bens de capital, e temos as indústrias de bens de consumo. Então, os 3 principais tipos de indústria são indústria de base, indústria de bens de capital ou intermediário e indústria de bens de consumo, tá certo? E seria esses 3 tipos de indústria. Nós vamos ver detalhadamente um pouco sobre esses 3 tipos de indústria. Por exemplo, dê um exemplo de uma indústria de base, né? Dê um exemplo de uma indústria de base. Eu coloquei aqui 3, né? Coloquei a siderúrgica, a metalúrgica e a petroquímica. Se você for observar bem, essa indústria de base era como se ela não produzisse nada para o povo, para a sociedade. Ela apenas trabalha uma matéria-prima. Por exemplo, a siderúrgica, ela trabalha com ferro, derrete o ferro para poder transformar o ferro em ligas metálicas. A metalúrgica, ela trabalha com os metais de um modo geral. Aliás, a diferença de metalúrgica para siderúrgica é porque a siderúrgica ela se detém especificamente a trabalhar com metal. Já a metalúrgica ela envolve vários metais, extrai da natureza aquele metal e ali vai derreter, vai processar aquela matéria-prima. Mas até aí não tem nenhum tipo de produto elaborado, né? É apenas um preparo para as outras máquinas, para outras indústrias trabalhar. E temos também a petroquímica, que é a indústria responsável pela extração e pela refino do petróleo, né? Então são indústria de base mesmo, né? Elas de base mesmo. Indústria de cimento, né? É outro tipo de indústria de base, tá certo? Vamos lá, a terceira pergunta é: dê exemplo de indústrias intermediária, que é a mesma coisa de capital.
essas indústrias, ela já pega o ferro, pega o aço, que vem lá da indústria de base, da siderúrgica, da metalúrgica, e ela vai produzir ferramentas, vai produzir máquinas, entendeu? Olha só, é interessante que existe uma sequência. A indústria de base prepara o ferro, né? Aí daí nesse tipo de indústria já se fabrica motores, já se fabrica ferramentas, tratores. São mais ou menos aqui 3 tipos de indústria que eu coloquei. Indústria intermediária ou de capital. Elas são responsáveis, esses tipos de indústria, para produzir ferramentas, máquinas e equipamentos de um modo geral. Tá certo? A quarta pergunta. Diferencie uma indústria de bens de consumo durável de uma de bens de consumo não durável, né? Então, eu posso dizer que a própria nomenclatura aqui vai dizer, ó, bens de consumo durável, traz a ideia de ser uma coisa durável, e de bem de consumo não durável. Não durável. O que é uma indústria de bens de consumo durável? É aquele tipo de indústria que fabrica, elabora produtos que eles serão usados por um período mais longo pelo consumidor. É aquele tipo de produto que você vai consumi-lo mais de maneira demorada, de maneira mais longo, né? Tipo, você vai ter eletrodomésticos, carros, móveis. São 3 exemplos de indústria de bens de consumo durável, né? Durável, que é aquele tipo de produto que você vai consumir de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais prolongada. Como eu já citei aí, né? Você tem os carros, você tem os móveis, você tem eletrodomésticos. Então são produtos. Já as indústrias de bens de consumo não durável é aquele tipo de indústria que vai produzir os produtos que o consumidor ele vai consumir de uma maneira muito rápida. Tipo produtos tipo roupa, calçados, bebidas, comidas, tá certo? São produtos que são consumidos rapidamente pela população. A diferença básica é esta, tá certo? Ninguém vai comparar o uso que eu levo na minha casa para o período, a duração de uma televisão em relação, por exemplo, a um litro de leite que eu comprei no mercado. Eu não vou comparar o tempo de duração de um eletrodoméstico como, sei lá, ou então como um celular. Eu não posso compará-lo com um produto como um quilo de arroz, 1 quilo de carne, né? Então, assim, são produtos que são consumidos muito rápidos, ao passo que as indústrias de bem de consumo durável produzem aqueles produtos que serão mais demorados o seu consumo, tá certo? Ok. A quinta e a última pergunta é uma pergunta muito importante, né? Esse tema aqui, ele é muito visto em redação, é muito visto em provas e concursos, que é a relação entre a indústria e o meio ambiente. Existe algum tipo de relação entre os dois? Existe. Antes da Revolução Industrial, que eu expliquei para vocês que aconteceu no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, lá na Inglaterra. Então, de lá para cá, o meio ambiente ele foi duramente afetado. Então, desde que o homem ele inventou a indústria, principalmente, que a relação do homem com a natureza mudou muito. De lá para cá é muito maior a poluição do ar, a poluição das águas, a poluição dos solos, desmatamento, né? A poluição a geração de lixo. Então tudo isso veio ocasionar ou ser ocasionado drasticamente avançado com o aparecimento da indústria, né? Então tudo em relação à indústria, logicamente que a indústria ela precisa
de matéria-prima para transformá-lo em um produto, né? A indústria ela trabalha com uma matéria-prima e geralmente essa matéria-prima ela vem da natureza. Por exemplo, o cimento é feito de cal, é feito de uma certa quantidade de uma rocha chamada Portland, é feito de uma espécie de mineral chamado gipsita, né? Então, da mesma forma, alguém vai construir uma mesa muito bonita com cadeiras. Essas cadeiras de madeira veio de árvores, né? Da mesma forma, os produtos e qualquer um que você pode pensar, sei lá, um alicate, uma faca, um martelo, um celular. Então, todos esses produtos, eles tiveram uma matéria-prima. E geralmente essas matérias-primas, elas acabam vindo da natureza. E a natureza, ela acaba sofrendo muito mais do que sofria antigamente, quando, digamos assim, o índio pegava lá um machado e cortava lá uma árvore. Então, com o surgimento da indústria, o meio ambiente foi drasticamente abalado. Como hoje é um dos grandes problemas globais, é justamente os efeitos danosos, deletérios, que a indústria ela produz. Eu coloquei aqui uma foto, já para vocês darem uma observada, uma indústria com as suas chaminés jogando fumaça aí no meio ambiente, né? Algumas delas, por lei, na verdade é lei, é que essas chaminés dessas fábricas, elas precisam ter filtros que retenha aqueles poluentes mais danosos ao meio ambiente para ver se a gente tem um meio ambiente mais saudável, né? Então requer também de cada um de nós a gente ter essa consciência como cidadão, como pessoas que está vivendo aqui nesse planeta, tá certo? Então a nossa atividade foi esta. Acredito que você deve ter respondido, ter enviado para mim, como eu já havia dito. Por mais que você não tenha enviado ainda, faça no caderno, copia no caderno, responda no caderno, escreva o seu nome lá no caderno, com o seu nome completo, o seu ano e a turma que você estuda. Aí você tira lá uma foto legal e envia para o meu privado, tá certo? Então um forte abraço, até a próxima aula e que o nosso bom Deus nos abençoe grandemente.